Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você, como esse de hoje, que nós vamos ter como meditação o Salmo 30, aonde vai ter como tema: sua tristeza será transformada em alegria. Você já pode começar esse devocional fechando os seus olhos e declarando: Senhor, em nome de Jesus, transforma a minha tristeza em alegria. Transforma o meu pranto em dança, Pai, para que eu possa te louvar e para que eu possa te adorar. Amém, queridos? E nós vamos estar vendo nesse salmo que nós vamos estar lendo, eu vou até colocar já aqui na tela, deixar preparado aqui, qual é o segredo para que nós possamos transformar a tristeza em alegria. Você já parou para pensar que existe um segredo? Existe. Eu vou te contar e está no Salmo 30. Um grande segredo para que você transforme sua tristeza em alegria. Quando eu e a pastora Rita nós atendemos pessoas, cuidamos de pessoas, escutamos pessoas, gabinetes, atendimentos, pedidos de oração, a grande maioria dessas pessoas, elas chegam para nós, muitas vezes, de maneira extremamente tristes. E a tristeza, ela tem uma causa, ela tem um gatilho, aonde leva a pessoa à tristeza. E essa tristeza, ela pode ser simplesmente da vida, que todos nós estamos sujeitos, pode ser por uma questão de opressão maligna, pode ser, tudo é possível. Pode ser algo natural da vida? Pode. Pode ter uma opressão maligna que ocasione a tristeza? Pode. Porque a opressão não é o demônio dentro da pessoa, é ao redor, influenciando, lançando a sua seta, os seus dardos inflamados para nos atingir. E isso pode gerar tristeza? Pode. E a tristeza, queridos, quando ela não tratada, quando ela não observada com antecedência, vigiada, ela pode te levar a abrir mais portas para a opressão maligna, mas ela também pode te levar a uma depressão, a uma ansiedade ou a um transtorno qualquer emocional, um transtorno emocional. Então, seja ela qual for a tristeza que você esteja passando agora, a tristeza que você esteja vivendo, eu quero que você saiba que existe um grande segredo, existe uma chave poderosa no Salmo 30, aonde você vai transformar sua tristeza em alegria. Amém? Então vamos ler primeiro o Salmo 30, um salmo de 12 versos. Eu vou ler de maneira pausada, nós vamos meditar e eu quero que você já possa pedir ao Espírito Santo para te dar entendimento sobre esse Salmo 30. Um entendimento, uma palavra, para que você, mesmo que você não esteja triste agora, mas você pode estar conhecendo alguém, conhece alguém, um pai, a mãe, o marido, uma esposa, um filho, um amigo, uma amiga, um irmão da igreja, que possa estar passando por essa situação. E que você também possa ser usado por Deus para pegar esse Salmo 30, olha, essa palavra aqui, realmente ela toca poderosamente. Eu vou copiar aqui esse texto e eu vou mandar lá para o meu irmão que está triste. Eu vou pegar esse devocional aqui do pastor Fábio, do Ministério Zoe, e eu vou mandar para essa pessoa porque ela está precisando.
Vou compartilhar essa mensagem com ela. Posso fazer isso, pastor? Claro que pode. Mas que você também deixe o Espírito Santo inspirar você a gerar palavras, frases que traga motivação na vida de alguém, que traga um consolo na vida de alguém. Amém? Então vamos ver aqui o Salmo 30. Pronto, está na tela. Vamos ler juntos. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Tiraste-me, Senhor, da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Porque a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, firmaste a minha montanha. Quando, porém, escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, tiraste a minha veste de lamento e me vestiste de alegria, para que o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. É um texto que diz que é muito profundo, um texto lindo, né? Que, se você leu a primeira vez esse texto, leia ele outras vezes. Como que o Espírito Santo fala com a gente? Quando nós meditamos na palavra do Senhor. E esse texto, ele nos traz uma chave poderosa para que nós possamos transformar, para que a sua tristeza seja transformada em alegria. Essa história do Salmo 30, ela nos mostra que Davi, o salmista, esse salmista que escreveu o Salmo 30, ele simplesmente, queridos, não estava passando por uma situação agradável, mas uma situação difícil, como muitos de nós passamos. Momentos onde teve um gatilho que disparou e gerou uma tristeza. E esse gatilho pode ser tanta coisa na vida de cada um de nós, mas na vida de Davi, naquele momento, quando você olha para o verso 2, você imagina que deve ser uma enfermidade. Mas não era qualquer enfermidade. E por que eu digo que não era qualquer enfermidade? Porque no verso 3, ele nos mostra que Deus tirou ele da sepultura onde ele estava prestes a descer a cova. Você acha que era qualquer doença? Não. Era algo que realmente estava consumindo Davi. E que, lá no verso 1, nós vamos perceber que os inimigos dele achavam graça nisso. Achava graça. Porém, quando nós analisamos a história de Davi, você vai perceber que muitos desses inimigos de Davi, muitas vezes estavam próximos de Davi. Pessoas que
muitas vezes ele ajudou, se faziam de amigos e que se divertiam quando algo dava errado para Davi. Quando ele ficava doente, quando ele estava sendo perseguido, quando ele estava fugindo para a caverna. Aqueles supostos amigos, né, entre aspas, se divertiam com isso. Mas o texto nos mostra que Deus não deixava que esses inimigos dele se divertissem com as adversidades de Davi. Pelo contrário, Deus socorria, Deus, ele reerguia, olha só, reerguia. O que era reerguer? Davi caía, era reerguido. Deus reerguia Davi, colocava ele de pé de volta. Davi ficava doente, Deus curava. Davi era perseguido, Deus livrava. E era assim a vida de Davi. O homem, segundo o coração de Deus, era exatamente assim. E é assim na nossa vida também. Deus não vai permitir que os seus inimigos se divirtam com as suas situações, com as suas adversidades, com as doenças, com as dificuldades financeiras, profissionais, familiares. Deus não vai deixar. Mas existe a chave. Lembra que eu disse para você que tem uma chave poderosa que transforma a sua tristeza em alegria? Tem uma chave. E eu vou te contar essa chave. E eu vou te contar. Davi, ele continua dizendo para nós, depois que ele diz que ele quase desceu a cova, quase que ele foi para a terra do pé junto, né? E diz que Deus, ele pode se irar, mas a ira do Senhor, ela dura um instante. Mas o favor dele, o amor dele, dura uma vida toda. Nós podemos ter pecado, errado, falhado, deixado Deus irado, mas a ira do Senhor, ela dura um instante. Mas o favor dele dura uma vida inteira. E depois, o próprio rei Davi, ele faz um paralelo com isso. Ele diz, assim, como aqui eu vou conjecturar, assim também é o choro. O choro ele pode persistir uma noite, mas no período da manhã, você vai romper em alegria. E daí ele começa a dizer qual é o seu segredo. E aonde que está, pastor? Aonde que está o segredo desse Salmo 30 que o senhor está dizendo aí? Vou te contar. Verso 9 e verso 10. E antes de te contar, eu vou ler ele de novo, para ver se você pega aí, nesse devocional, meditando junto comigo, ver se você entende. Olha só. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Pegou aí? Talvez você fale assim, pastor, eu não entendi ainda essa chave. Então deixa eu te dizer. Perceba que o Salmo 30, ele é um cântico, um louvor a Deus. O louvor, ela também é uma adoração, uma forma de você exaltar, engrandecer, render graças, agradecimento ao Senhor pelos feitos de Deus na sua vida. Ok? Então, guarda a palavra adoração. Adoração. Deus, ele valoriza a adoração. Deus valoriza adoradores. Por que eu digo isso? Jesus
junto com a samaritana, na beira do poço, Jesus diz algo interessante. Ele diz assim: e Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vou repetir. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está procurando pedintes. Porque quem é adorador sabe que é filho. Quem é adorador sabe quem é em Deus. Você percebeu? Então, aqui o rei Davi não estava querendo se engrandecer, dizendo, como se quisesse dizer, eu sou o suprassumo dos adoradores. Não. Mas Davi, ele sabia o quanto que Deus, ele valoriza um adorador. Deus, não importa quantos adoradores tenha na terra, se tiver um adorador na terra, ele vai valorizar aquele um adorador na terra. E aquele adorador, independente da circunstância, como Davi estava doente, estava adorando a Deus. Estava sendo perseguido, estava adorando a Deus. Estava na caverna, estava adorando a Deus. Em todas as situações, pecou, ele se arrependia e adorava a Deus. Então não importava a situação, Davi estava adorando a Deus. Você vai ver que no salmo inteiro, você vai ver muitas vezes um pedidinho de oração aqui, de uma maneira curta aqui, assim, de maneira mais aleatória, mas sempre os salmos de Davi vão ser voltados à adoração. Você quase não vê Davi fazendo uma carta de pedido. Por quê? Porque Deus valoriza adoradores, queridos. Foi quando Davi estava doente e estava adorando a Deus que Deus reergueu ele lá no verso 1. Foi lá. Quando ele estava doente, quase indo para a terra do pé junto, ele estava adorando a Deus e Deus reergueu. Foi quando ele estava sendo perseguido e ele estava adorando ao Senhor que Deus dava livramento. Foi quando ele pecou, se arrependeu, confessou seus pecados e adorou a Deus que ele foi perdoado. De maneira simples assim. Ou seja, a forma que nós enxergamos a oração, ela muitas vezes é muito errônea. Porque Deus está procurando adoradores, não pedintes. Pedinte não é filho de Deus. Mendigo não é filho de Deus. Eu estou falando de oração mendiga ou de uma oração pedinte. Esses não são filhos de Deus. Pastor, quer dizer que eu não posso orar pedindo a Deus? Claro que você pode orar pedindo a Deus. Mas você não pode fazer da sua oração só um pedido. Imagine Davi doente, quase descendo à sepultura, adorando ao Senhor. Ou seja, a adoração, ela é a chave para que a sua tristeza seja transformada em alegria. Esse é o segredo. Esse é o ponto principal. E o segundo ponto que eu quero trazer para você aqui é um ponto que envolve você que está agora fazendo esse devocional comigo. O primeiro ponto é ser um verdadeiro adorador, independente da circunstância. Independente da circunstância. E o segundo ponto é você pedir a Deus, agora sim também é você, agora sim é pedir a Deus. Mas pedir o quê? Firmeza e estabilidade emocional. Por que eu digo isso, queridos? Firmeza e estabilidade emocional. Uma pessoa, quando ela está passando por uma grande tristeza, seja qual for o gatilho
que levou a ela aquela tristeza, se a pessoa ela não tiver firmeza e estabilidade emocional, ela vai entrar numa situação chamada aterrorizado. A pessoa vai ficar aterrorizada. Vai piorar a situação dela. Então eu tenho que clamar a Deus para que Ele me firme e me dê estabilidade emocional para aquela situação o qual eu estou passando. A tristeza, ela forma na minha mente como se fosse uma autossabotagem, aonde ela me leva a um lugar, muitas vezes, de uma fortaleza na mente, e aí não tem nada de demônio, aonde pode me levar para uma depressão. Pode formar uma fortaleza na minha mente, aonde o impossível ele acaba imperando na minha mente. Porque a nossa mente ela para diante do impossível. Ela paralisa e forma uma fortaleza diante daquilo que nós, ou algum especialista, ou algum mestre, PhD, doutorado, não fala assim, não existe solução para isso. E é aí aonde você fala, Senhor, me dá firmeza e me dá estabilidade emocional, para que eu não fique aterrorizado e para que eu possa sempre adorar ao Senhor. E daí aqui eu vou conjecturar aquilo que Davi disse. Porque se eu morrer, Pai, o meu corpo ele vai voltar para o pó. E o meu pó vai te adorar? O meu pó vai exaltar o Senhor? O pó do meu corpo que vai estar enterrado, vai declarar a tua fidelidade? Não. Então tem misericórdia de mim. É como se Davi falasse assim, então tem misericórdia de mim? Me socorre para que eu possa te adorar ainda mais? Para que eu possa engrandecer o Senhor ainda mais? Para que eu possa testemunhar e proclamar a grandeza do Senhor, do que o Senhor tem feito na minha vida? Olha só, queridos, essa oração de Davi, como é poderosa. E você não vê ele pedindo, você vê ele adorando. E Deus valoriza adoradores, queridos. Como Deus valoriza adoradores. E quando um adorador adora, o problema dele se torna o problema de Deus. Quando você adora com dor, quando você adora com doente, quando você adora com problema, com dívida, com perseguição, com qualquer que seja a situação, Deus, ele reverte, ele vai te reerguer e vai transformar o seu pranto em dança e vai transformar a sua tristeza em alegria. Amém? Deixa eu orar por você. Eu quero poder estar orando por você nesse momento, consagrando ao Senhor esse dia, em nome do Senhor Jesus. Amado Pai, em nome de Jesus, nós louvamos, adoramos, exaltamos ao Senhor pela tua fidelidade, pelo teu amor leal, porque o Senhor olha por nós com misericórdia e o Senhor tem sido o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente diante de todas as adversidades. E nós queremos, Pai, todos os dias das nossas vidas, poder ter esse benefício, esse favor do Senhor em nossas vidas, nos socorrendo, nos guardando, nos reerguendo, transformando a nossa tristeza em alegria, o nosso pranto em dança, para que nós possamos te louvar e te adorar cada dia mais, Pai. Exaltar, proclamar a tua fidelidade e testemunhar da grandeza do Senhor em nossas vidas. Por isso nós consagramos ao Senhor o nosso dia, a nossa vida, a nossa casa, o casamento, os filhos, pedindo ao Senhor a bênção, a proteção, firmeza e estabilidade emocional para todos os momentos e áreas da nossa vida, para que nós possamos sempre, Pai, para toda eternidade,
adorar e exaltar o teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.